à vontade. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu convido para compor a mesa Amanda Jaqueline, do Coletivo Enegrecer de Curitiba, aqui do Paraná, por favor. Uma salva de palmas para Amanda. Fique à vontade, Amanda. Michele Ribeiro da Silva, da Rede de Mulheres Negras do Paraná, de Curitiba. Michele. E não sei se o deputado Tadeu Venere já está aí. Bom, acho que no decorrer da mesa, se ele chegar, a gente chama para ele compor a mesa aqui. Colegas, eu sei. O tema que foi dado... Primeiro vamos sentar, né, para ficar mais à vontade. O tema que foi dado para vocês, confesso que não é nada muito tranquilo, né? E espero que vocês nos ajudem a nos situar e nos compreender diante dessa dinâmica da realidade da juventude negra no Brasil e especificamente no Paraná. Mas o tema diz o seguinte: perspectivas e possibilidades para o efetivo enfrentamento da violência e do extermínio da juventude negra do Paraná. O pessoal não quer nada, né? Mas tudo bem. Espero que vocês resolvam o problema da juventude negra no Paraná, né? Mas fiquem à vontade, vocês têm por volta de 20 minutos. Chegando o deputado, a gente incorpora ele aqui na mesa. E aí depois a gente abre para as considerações, participação da plenária. Isso nós vamos até o horário do almoço, por volta de 12h30. Ok? Qual das duas que começa, já nos ajudando aqui, é a Michele, que vai começar então. Então, bom dia a todas e todos. Eu sou Michele, como foi apresentada, que representa a Rede de Mulheres Negras do Paraná. A proposta, né, ou provocação que me foi feita no primeiro momento era de trazer o diálogo a respeito sobre juventude negra e saúde. E a gente tentar colocar alguns pontos, como é que nós podemos tentar promover... Michele, só um minutinho, que o deputado Tadeu já está aí, e eu convido-o para compor aqui a mesa com a gente. Por favor, deputado. Opa. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom, Michele, com você. Eu trouxe uma apresentação e espero, nesse primeiro momento, apresentar algumas ideias a ser discutidas posteriormente. Então, a ideia colocada era trazer um pouco do cenário, né, do que é essa juventude negra e como é que a gente trabalha a saúde. Acho que, no primeiro momento, trazer a noção da compreensão do que é a saúde. Não apenas como um diálogo ou de ausência, né, de doença, mas principalmente compreendendo as pessoas de uma forma muito mais ampla, né? Como é que as pessoas estão referente à sua saúde física, mas também como dialogam nas suas relações, na socialização, nos ambientes da sociedade de uma forma geral e principalmente, né, dentro da perspectiva social. Se conseguem acessar os seus direitos, se conseguem acessar a educação, ao trabalho e aqui também a saúde pública enquanto um direito garantido. E especificamente, só quando nós falamos de saúde e juventude negra, nesse aspecto eu quero trazer de uma forma muito concreta que nós dialogamos a respeito do conceito de saúde da população negra, que não é algo muito novo, né, tem sido discutido de forma ampla, principalmente no Brasil, mas tem vários outros diálogos. Mas quando trabalhamos juventude negra e saúde, nós falamos que a juventude também compõe a população negra de uma forma geral. Então, nesse sentido, é muito importante trabalharmos de uma forma ampla com a saúde da população negra. De forma bem rápida, né, como é que foi o processo de aprovação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra.
Eu tenho poucos exemplares desse que depois pode mostrar, que é um pouco um resumo do que é essa política. Passou primeiramente no Conselho Nacional de Saúde, assim como o trâmite para aprovação de política pública no Brasil, normalmente costuma passar por um conselho, que é um espaço colegiado em que dialogam governos e sociedade civil. Então, quando a gente pensa na estruturação de uma política, né, que venha a ser algo para uma população determinada, ela deve passar por alguns espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Essa política passou, então, pelo Conselho Nacional de Saúde em novembro de 2006. Porém, para que uma política no Brasil venha a ser efetivada, principalmente quando é de âmbito nacional, ela só passa a valer posterior a passar, ou no caso da saúde, por uma comissão tripartite, que vai dizer o quê? São os três entes federados, né? O que é responsabilidade do governo federal, o que é responsabilidade do governo estadual e o que é responsabilidade dos municípios. Isso só veio acontecer 2 anos posterior à aprovação da política, então passa a valer de forma um pouco mais efetiva em 2008. Só que só vale de verdade se ela é publicada em diário oficial, o que aconteceu só em 2009. Então, como a gente visualiza esse processo do racismo na sociedade de uma forma geral, não foi diferente dentro da proposta da saúde pública, né? E aconteceu apenas no ano de 2009 e, posteriormente, nós temos agora também como validar isso, através do Estatuto de Igualdade Racial, que é uma lei, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente e diversas outras leis que nós temos vigentes no Brasil. E dentro desse estatuto, aqui pequenininho, ele consta a política, no capítulo de saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Né? Então, ela está garantida enquanto lei pelo Estatuto da Igualdade Racial, que é a lei de número 12.288 de 2010. E também tivemos, então, no início do ano passado, a Lei Complementar 141, né, que foi uma regulamentação então, da presidenta, que trouxe as normas sobre o trabalho referente à perspectiva de equidade. Que a equidade, diferentemente da igualdade, né, a igualdade vai colocar as pessoas num patamar em que todos e todas possamos acessar tudo, a equidade vem falar justamente de um outro cenário, que é da diferença. E ela tem sua base na justiça social. Então, por isso que para nós vai ser tão importante a fala da equidade, porque só através do reconhecimento das diferenças é que nós vamos alcançar essa igualdade de fato. E aí, são esses alguns passos para a criação de uma nova cultura e novos valores. Porque para mudar a sociedade, nós precisamos disso, mudar a cultura, né? Reestruturar os valores, da forma que eles são postos. Então, aqui veio essa política. Vem principalmente uma resposta do Ministério da Saúde a uma reivindicação antiga do movimento negro e, principalmente, né, vem como um reconhecimento, e não como benesse esse reconhecimento, mas sim como elencando uma necessidade de políticas estruturadas para essa população no campo da saúde, do peso do racismo, dos sentidos e significados sociais atribuído à cor da pele, origem étnica ou racial, na determinação das condições de saúde e na qualidade do cuidado. Mas quem são essas pessoas? Nós vamos colocar nesse momento, né? Somos vários e várias pessoas, assim como nós, ou diferentemente. E o que nós precisamos, principalmente, compreender a classificação do IBGE. Quem vão ser as pessoas negras aqui? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ele tem uma atribuição que algumas pessoas devem ter passado no censo, que é uma classificação de 5 cores, né, que as pessoas podem se declarar, chamado quesito raça-cor. Que as pessoas podem se autodeclarar como brancas, pretas, pardas, amarelas ou indígenas. Mas o que faz com que as pessoas façam parte do segmento racial de negros e negras é quem se autodeclara preto e pardo. Né? São essas pessoas. Como é que a gente pode fazer identificação? Nós sabemos que alguns órgãos, por exemplo, a polícia, conseguem definir muito bem quem é negro e quem não é negro no Brasil. Né? E a gente fez um grande diálogo com a Guarda Municipal aqui em Curitiba, tentamos um diálogo com a CNAB principalmente, né? A organização que faz presente também é muito parceira, faz um diálogo juntamente com a Polícia Militar sobre como é que eles conseguem identificar para algumas situações e para outras não. Então, para a gente ficar nítido, pessoas pretas são aquelas que vão se autodeclarar ou se definir, principalmente por conta da tonalidade da pele. Então, às vezes tem a pele um pouco mais escura, mas tem as mesmas características que nós costumamos dizer como características negroides. São cabelo enrolado, supercílio mais avantajado, lábios, nariz, né, mais achatado, alargado. Então, são algumas dessas características. E quem se autodeclara pardo são pessoas que às vezes não têm a pele tão escura,
mas tem as mesmas características de negros, né? Cabelo enrolado, lábio da mesma forma, nariz e olhos. E aí compõe o pertencimento racial de negros e negras, compõe a população negra. Mas aqui nós estamos falando de juventude negra. Quem são essas pessoas? Vão ser, de forma bem grande, apenas aquelas que estão na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, que é o que versa a política de juventude no Brasil. Então, todo mundo pode se declarar jovem, né, no estado de espírito e outras coisas, tudo bem, né, não temos grandes divergências quanto a isso. Mas para a estruturação de política pública para a juventude, são pessoas que estão na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. E são para essas pessoas que nós vamos pensar em estruturar algumas ações, ou pelo menos o pensamento desse seminário. A próxima lá, continuando, quem são então esses jovens, né? E principalmente, quais as razões que vão exigir a mudança? Eu coloquei aqui nos slides algumas que são muito mais gritantes. Né? A necessidade de estruturação de políticas de trabalho e de educação são extremamente importantes, só que elas têm que se fazer presentes com essa população viva, que é a grande dificuldade. A juventude negra morre majoritariamente, né, no Brasil, conforme os relatos têm aparecido. O mapa da violência de 2011 e 2012 apresentaram muito isso. Então, 2011 apresentando mais sobre os homicídios e 2012 apresentou um pouco mais sobre a violência contra as mulheres, contra as meninas. Então, nesse primeiro gráfico que a gente tem, por mais que esse gráfico, de acordo com o Sistema de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ele está datado em 2008, mas a gente vai conseguir perceber isso também, essa proporção tem sido mantida, nessa progressão. O primeiro índice então, que a gente apresenta aí são as principais causas de taxa de mortalidade, 10 principais causas na população negra, na faixa etária de 10 a 29 anos. A saúde trabalha com uma faixa um pouco diferenciada do que seja a juventude, né, e trabalha muito colado, que vai de 10 a 24. Mas como a política de juventude no Brasil vai até 29, então os gráficos que versam sobre juventude principalmente vão de 10 a 29 anos. Então aqui tem lá. Passando primeiro, o que a gente vai se atentar nesse slide? Que são, das 10 causas principais, nós temos homicídios, então vamos gravar ali que a taxa de homicídio, a taxa de mortalidade é de 55,5%, e principalmente as causas mal definidas. Causas mal definidas são todas aquelas que não têm anotação do porquê foi que a pessoa morreu. E se para nós é tão importante o preenchimento do quesito raça-cor, porque você precisa saber qual foi a população, quantos da população branca está morrendo em determinados casos, quanto da população indígena está morrendo por quais causas, porque só através do diagnóstico que você consegue reestruturar, né, a política pública, nós precisamos disso também para sabermos aqui quais são as causas de morte. Então, a população negra, quando você coloca uma causa mal definida, é só que não houve registro disso. E aí, acho que principalmente o deputado pode falar um pouco melhor sobre a situação da violência também, né, dos homicídios. Muitos deles estão incluídos nessas causas mal definidas. Isso aqui já está extremamente alto. Para homicídios, as causas mal definidas também são bem altas. No próximo slide, que a gente pode passar, nós colocamos a mesma tabela para mortalidade, só que aí na população branca de 10 a 29 anos. Visualizem, de homicídios para a população negra era de 55,5. Para a população branca, na mesma faixa etária, é de 19,1. Né? Muito mais do que o dobro, a população negra morre por homicídios. E aí a outra, que é de causas mal definidas, é o dobro. Então, na população negra nós temos 6 e aqui nós temos 3. Então, realmente, uma das principais causas é a subnotificação. Mas aí vamos tentar visualizar no outro gráfico, a gente consegue acompanhar um pouco melhor isso, que é a taxa de homicídio, para a gente tentar visualizar mesmo como é que isso tem acontecido. Através do elencado, né, que o Brasil foi condenado porque o alto índice de homicídio, de morte, né, de mortalidade juvenil estava muito alto, foram inseridas uma série de ações, principalmente referente às mortes no trânsito. Os jovens morrem muito por mortes no trânsito. Mas essa juventude que morre no trânsito, por conta da identificação do quesito raça-cor, não é prioritariamente a juventude negra, é uma juventude branca. Só que nós tivemos uma série de ações implantadas. Nós tivemos testes do bafômetro, campanhas sobre a paz no trânsito, a instalação de radares, né? Foram uma série de medidas implantadas para reduzir essas mortes. E elas realmente baixaram. Ali a população branca é identificada pelo traço verde. Vejam que de 2001 a 2008, ela caiu de forma significativa.
graças a esse estudo feito, a juventude morre muito no trânsito e a série de ações implementadas. Porém, para a população negra, que morre majoritariamente por conta de homicídios, as ações não foram efetivadas e esse índice ampliou. Então, nós temos aí, a diferença passa a ser muito maior da morte entre jovens negros e jovens brancos. Passando por esse aqui é do sexo masculino. Quando nós vamos falar da população feminina, o cenário não muda muito. De mesma forma, continuam morrendo, né? As ações, principalmente de violência contra a mulher, contribuíram muito para a redução dessa morte de adolescentes e jovens, mas também reduziu para mulheres brancas e ainda nós temos um pico da morte de jovens negras. Próximo. E aí o que a gente visualiza? Proporção por óbitos maternos, da mesma faixa etária de 10 a 29 anos. Óbitos maternos são aqueles considerados para mulheres que vêm a óbito durante o período de gestação, durante o parto ou então até, agora não lembro a quantidade de meses, mas um período curto posterior à realização do parto. Né? Esses são considerados óbitos maternos. Da mesma forma, nós vamos identificar a linha de cima, a população branca, a linha de baixo, a população negra. Quase todos eles são considerados, em maioria, para a população negra, para as mulheres negras. Qual é o único que está menor ou maior para a população branca, que é de infecção puerperal, que é aquela infecção que a mulher tem posterior ao parto? O que se dá isso? Mulheres brancas ainda realizam muita cesariana, né, e é um grande problema. Por isso morrem mais por infecção puerperal, por infecção pós-parto. Quando nós falamos de uma perspectiva de equidade, identificar as diferenças e estruturar ações, nós temos que estruturar todas essas para que a população negra, para que as mulheres negras sejam algo principal para a redução desses índices de mortalidade, mas aqui especificamente para mulheres brancas nós precisamos de uma ação muito efetiva para que elas parem de realizar partos cesarianas, né, porque morrem mais por conta disso. Identificando as diferenças, nós conseguimos estruturar as ações. Vou passar mais para vocês um pouco mais rápido. E aí nós falamos diretamente da dimensão do racismo institucional. O que vem a ser ele? É o fracasso de instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas, por causa de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Isso acaba sendo um conceito, mas de que forma ele se manifesta? Por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, resultante da ignorância, falta de atenção, preconceito ou estereótipos racistas. Quando nós falamos, né, e atualmente alertamos nossos jovens homens negros, olha, se você estiver na rua e o policial te abordar, pare imediatamente, estenda as mãos e se vire para a parede. Porque caso você não faça isso, você é um possível óbito, né? Então, a orientação que, infelizmente, nós temos que dar para esses jovens é essa. Siga exatamente da mesma forma, não faça procedimentos rápidos. A que ponto nós chegamos para que esses jovens não morram por conta de uma prática, né, adotada dentro de um órgão regulatório, né, que deveria estar a proteger todas essas populações, então eles praticam o racismo institucional, tem ser uma prática desenvolvida pelas instituições. E aí, quais são as diversas condições de vulnerabilidade? Nós falamos de uma dimensão social, que é as pessoas têm dificuldade de acesso à informação, acesso a serviços de saúde, gênero, né? As condições de renda e nível de escolarização. Trabalho, são as diversas questões que vão promover a vulnerabilidade dessa juventude negra. Existe uma perspectiva que é individual nisso tudo, que são os fatores de risco comportamentais, aquele que a pessoa assume. Por mais que seja uma demanda social, a pessoa assumindo um comportamento de risco, seja uso e abuso de álcool e outras drogas, seja a relação sexual sem preservativo, né, e diversas outras questões, é uma atribuição individual. Então, ela também vai contribuir para essa condição de vulnerabilidade. E alguns outros que é a dimensão programática, que são os sistemas ou os programas, né, e projetos que buscam elevar o patamar de saúde entre as pessoas e determinados grupos. Nós precisamos que essas três, infelizmente, contribuem para que a juventude negra tenha maior índice de vulnerabilidade e, por conta disso, morra mais atualmente. Trouxe aqui alguns recortes específicos da política de saúde da população negra que falam sobre a juventude. De forma, o objetivo geral da política é promover a equidade em saúde da população negra, priorizando o combate ao racismo, a discriminação nas instituições e serviços do SUS, aqui falando especificamente da saúde. E aí os objetivos específicos, né, alguns deles.
reduzir os indicadores de morbimortalidade, as dificuldades durante a vivência e a mortalidade em si, que versa aí sobre hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença falciforme, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, câncer de colo uterino, mama e miomas, transtornos mentais, mas tem alguns que são bem foco e chave para o nosso debate, né? Reduzindo a população negra, indicadores de mortalidade infantil, precoce, em especial entre jovens e adultos, materna por homicídios entre jovens e especialmente os homens. E aí, quando nós falamos aqui embaixo, tem um deles que é específico, né, onde se inclui a homofobia e a violência doméstica, nós visualizamos que as mulheres que mais têm morrido também atualmente são mulheres jovens, e do mesmo cenário são as jovens negras que morrem mais. Da mesma forma que a situação de abortamento, que não conseguem acessar ao serviço quando já em situação de abortamento, não conseguem acessá-lo de uma forma da qualidade que preza o Sistema Único de Saúde, e aí sim discutir suas escolhas, mas já chegam na unidade de situação de abortamento. Então, são algumas sessões que a gente fala aqui sobre a efetivação da política para a redução da mortalidade da juventude negra. E aqui que a gente traz é uma campanha. São diversas ações que mobilizam, né? O Jorley acabou de apresentar aqui um pouco de como é que a gente promove saúde, para além do sistema, para além de ir na unidade de saúde, do cuidado, né, consigo e com as outras pessoas que são próximas. Promover saúde é isso. Roda de capoeira é promoção de saúde. Uma roda de samba é promoção de saúde para essa juventude. Né? Pistas de skate espalhadas pelos parques de forma segura, com iluminação, ação de promoção de saúde para essa juventude. Elencar na cultura hip-hop os elementos fundamentais para um trabalho que não seja criminalizador, que não criminalize a ação dessa juventude, através das letras de rap, né, o break, as diversas outras ações, é promoção de saúde. E nós precisamos tirar essa carga pesada, ou principalmente que não vale de nada estar nessas ações, porque são elas que promovem a vida. E aí, nesse caso, nós falamos aqui na Mobilização Nacional para a Saúde da População Negra, porque tem poucos exemplares, falamos de uma vida longa, com saúde e sem racismo, né? Para que todas as pessoas possam vivenciar aí as suas diversas experiências ao longo de todo o processo de vida, seja desde antes do momento anterior a nascer, se escolhe ou não que quer ou não quer terem filhos, a criança, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Que essa vida seja longa e seja plena. Então, eu agradeço o momento e ficamos aí para mais diálogos. Obrigado, Michele. À medida que as pessoas vão falando, se vocês tiverem questionamentos, perguntas, vocês vão fazendo aí no papelzinho, e aí vão entregando. O Luiz está onde? Não está por aí. Não. Aí vai entregando aqui do lado para o Luiz ou para a própria Maria, né, que eles vão repassando aqui para a mesa para nós, tá? Vocês podem fazer as perguntas no final da fala dos três, ou se é uma pergunta dirigida, vocês colocam o nome de quem que vocês gostariam que respondessem a pergunta. Tá? Às vezes é algo específico para um dos debatedores, ou em algumas situações é para os três responderem. Né? Mas a ideia é que a gente possa ouvir diferentes vozes, né, diferentes pessoas podendo estar partilhando e conversando aqui conosco. Bom, Amanda, né? E a Amanda é do Enegrecer, tá bom? Fique à vontade, Amanda. 20 minutos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o professor Antônio, né, que coordena essa mesa. Também cumprimentar o deputado estadual Tadeu Venere, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e que, ao contrário do pastor Marcos Feliciano, nos representa aqui no Paraná, né? Acho que já indicar que esse seminário também possa sair com alguma resolução ou alguma manifestação no sentido de dizer que o Feliciano não representa a juventude negra do Paraná, né? Saudar aqui a Michele Guerreira, companheira de luta, que tem travado bons debates no sentido de contribuir com a compreensão da promoção da saúde da população negra e da juventude negra. Eu vou me dedicar, nesses poucos minutos,
e por solicitação, agradecer aqui também a oportunidade de falar com vocês. Eu represento o Movimento Enegrecer, que é o Coletivo Nacional de Juventude Negra, né? E por solicitação da Colmeia, eu vou fazer uma fala muito no sentido de estabelecer os marcos constitucionais, marcos legais da política pública de juventude, no recorte da juventude negra, mas também passar pelos aspectos de como a política nacionalmente vem sendo efetivada e como o Estado pode compreender essa política e estabelecê-la para a sua juventude negra, né? Então, é um pouco dessa tarefa que não é muito fácil e que a gente não vai dar solução, né? Nem a Michelle, nem eu, e tão menos esse seminário, né? O racismo de um processo histórico, de um sociedade brasileira, certamente tem muitos passos a se somarem nessa luta que deve ser de negros e não negros, para que as políticas sejam efetivas e que a gente possa ter um mundo sem racismo. Mas sem racismo, também compreendendo que nossa luta ela deve ter as dimensões anti-imperialistas, classistas, populares, laica e antipatriarcal. Né? Digo isso para que possamos nos colocar numa luta de combate ao racismo com todos e todas, negros e não negros, né? E negras e não negras. Porque, partindo do pressuposto de que o racismo é uma dimensão estruturante da nossa sociedade, o seu enfrentamento e o combate ao racismo, ele melhora e muda a vida de todos e todas, não apenas de negros e negras, mas que diretamente são os que sofrem e os que são vitimizados pelo racismo, seja ele institucional, seja ele nos espaços que nos são negados de poder, seja ele que tem ainda um grau ainda maior sobre as mulheres negras e ainda maior sobre as mulheres negras jovens e, quiçá, ainda maior sobre as mulheres negras jovens e lésbicas. Então, a gente tem vários recortes que precisam ser tratados por suas especificidades, mas sem perder o pressuposto de que todos e todas queremos uma sociedade que não tenha racismo, mas que também não tenha nenhum tipo de desigualdade econômica e social. Nesse sentido, nacionalmente, a gente tem no último período tido vários marcos com relação à política pública de juventude e também à política pública de igualdade racial. Né? Eu faço parte do Conselho Nacional de Juventude e aí vou passar por essa linha no sentido do que o Conjuve tem discutido sobre a política de enfrentamento à violência contra a juventude negra. A gente tem, pelo governo federal, criado a Secretaria Nacional de Juventude, que é um marco importante para o fortalecimento, para a efetivação da política no Brasil. E a partir desse espaço, a gente vem discutindo e elaborando, né, e indicando para o governo federal quais são as políticas que possam reduzir o assassinato, a mortandade de jovens, mas também que possa colocar a nossa juventude negra com igualdade de acesso nos vários espaços. E política para a juventude negra é para além de evitar que ela morra. Evitar que ela morra é o principal. Como a Mi colocou aqui, muito bem, a gente está falando de política pública para uma juventude que tem que estar viva, senão não precisa de política pública. Então, o primeiro passo é o fim do extermínio da juventude negra. Mas isso compreende uma série de políticas que vão de acesso à educação de qualidade, integral e universal, né, para todos e todas, a política de cotas, que tem se colocado como fundamental para o acesso ao nível superior do ensino aos estudantes e às estudantes negros e negras, mas que também precisa avançar, precisa ampliar, precisa estar colocada na pós-graduação, nos espaços de mestrado, doutorado. A gente precisa que a nossa juventude negra possa ter esse acesso, mas também acesso à cultura, esporte, lazer, enfim, é um conjunto de políticas que nos coloquem em condições de igualdade diante dos não negros e
e que a Michelle apresentou vários dados que eu tinha aqui elencado, né? Então não compete repeti-los, mas que assombrosamente a gente tem uma diferença muito grande, tanto de acesso às políticas públicas por jovens brancos e por jovens negros, mas também nas taxas de homicídio, nas taxas de mortandade de jovens negros e não negros, né? Então, por que fazer política pública? Porque tem desigualdade entre negros e não negros. Por isso precisa de política pública e por isso que a gente precisa avançar nesse sentido. O Conselho Nacional da Juventude tem se colocado e indicado de forma muito importante as políticas de enfrentamento a essa violência. A última Conferência Nacional de Juventude indicou como principal aspecto de que as políticas, não apenas da Secretaria Nacional de Juventude, mas transversalmente de todos os outros ministérios, possam ter a centralidade na juventude negra. E nesse sentido, o Conjuv entende que para construir e implementar essas políticas é preciso que a gente tenha, nos nossos governos, a priorização da erradicação do analfabetismo, que a gente possa ter uma concepção de trabalho decente para a nossa juventude, né? Um mercado de trabalho que compreenda as necessidades e as demandas da nossa juventude, né? Que garanta um atendimento à saúde integral e de qualidade para os nossos jovens e para as nossas jovens, que tenha um desenho específico no enfrentamento de todas as práticas de violência contra as jovens mulheres. Isso é muito importante, que a gente possa, nos nossos espaços, ter os nossos espaços de construção da política, que a gente possa ter esse recorte específico das jovens mulheres, que sofrem violência de forma diferente e de forma mais atenuada, né? E nesse sentido, criou-se nacionalmente um plano muito importante, que é um programa em parceria da Secretaria Nacional de Juventude com a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é um plano de prevenção da violência contra a juventude negra, que é a Juventude Viva. É um plano importante que começou a ser efetivado no estado de Alagoas, né, mas que tem o objetivo de garantir uma política de prevenção à violência contra a juventude negra em 132 municípios do Brasil, que são os que mais sofrem, os que têm os maiores índices desse tipo de violência. O Paraná tem contido nesse plano Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. São 3 cidades que no Paraná têm o histórico de violência ainda maior contra a juventude negra. E aí acho que também o companheiro Tadeu Venere pode nos ajudar muito aqui nesse sentido da gente ter um diálogo com o governo do Estado. Entendemos que os espaços que a sociedade civil se organiza são importantes para a implementação desse tipo de política, para a implementação desse plano, o Plano da Juventude Viva, né? Nacionalmente, o Conselho Nacional de Juventude, o Conjuv, tem acompanhado, dialogado e estabelecido quais são as prioridades, né? No estado do Paraná, a gente não tem um Conselho Estadual de Juventude. Foi citado aqui que a gente tem na plenária representante do governo do estado, da assessoria de juventude, uma pauta que saiu da Conferência Estadual de Juventude, né, que nós, jovens negros e negras, entendemos que o espaço da sociedade civil é um espaço importante para construir, fiscalizar e implementar as políticas, e que no estado do Paraná, infelizmente, não foi contemplado. Nós não temos até hoje um Conselho Estadual de Juventude, né? E isso para a gente é fundamental. É um espaço que nós, jovens de todos os movimentos, podemos contribuir, elaborar e fiscalizar a implementação das nossas políticas, né? Então, é preciso que nós tenhamos esses espaços da sociedade civil no sentido de garantir a implementação dos nossos programas, né? Então, esse plano Juventude Viva é um plano que tem vários eixos, né? Que vai discutir a desconstrução da violência, né? Da cultura da violência, vai desconstruir com várias ações nesse eixo, mas também
A inclusão, a emancipação e garantia dos direitos é tratado como um eixo específico do Plano Juventude Viva, né? A transformação de territórios e o aperfeiçoamento institucional. Nesse sentido, todos os outros ministérios estão envolvidos, desde o Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, MDA, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de garantir que essas ações possam ser transversalizadas e garantam uma política maior, uma política efetiva de prevenção da violência contra a juventude negra. A gente sabe que é apenas um plano de governo, um plano de governo federal, a partir da Secretaria Nacional de Juventude, que venha se somar, que venha dar visibilidade para a necessidade de implementação de política pública para esse segmento, mas que por si só não é suficiente, né? E o grande desafio, justamente, é de que nos estados, a gente, de acordo com as nossas realidades, a gente possa estabelecer os nossos mecanismos de políticas públicas, né? O que, ressalte-se aqui novamente, no atual governo do estado, a gente tem muita dificuldade de fazer os debates necessários, os debates coletivos para a política pública no estado do Paraná, né? E assim, nesse sentido, a juventude negra, hoje no Brasil, ela tem elencado alguns aspectos importantes, né? Passei por alguns anteriormente, mas aí também quero citar a importância da laicidade no Estado para a construção da nossa identidade, para a recuperação da nossa identidade, né? Precisamos de um Estado laico, e aí não é de laicidade constitucional, mas laicidade de fato, para que nós tenhamos preservados os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas religiões ou não religiões. Isso é de fundamental importância e passa também pelo debate da autonomia, pelo debate da autonomia do corpo das mulheres, né? Pelo debate da livre orientação sexual, e que a juventude negra enfrenta esse tipo de debate ainda com grande dificuldade, porque ainda é a juventude que mais sofre esse tipo de preconceito ou discriminação, né? Também passar pela luta da juventude quilombola, que a Isabela relatou muito bem aqui, mas que deve ser uma luta e uma compreensão geral, né, de todos e todas. O marco regulatório das comunicações, que para a gente faz muito sentido, né? Faz muito sentido que a gente possa ter um outro momento no Brasil em que as comunicações tenham um acesso democrático e que isso sirva para organizar a nossa sociedade de forma mais justa. E para além disso, vi também citado aqui que tem um representante da FAS, que é a Fundação da Assistência Social de Curitiba. A juventude negra também deve se debruçar nos aspectos de fortalecimento, tanto da política do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no sentido de fortalecer e de que essa política tenha um recorte da juventude negra nas suas ações, tanto nos espaços de CRES, CREAS, espaços institucionais da política, mas nos espaços de elaboração e destinação financeira, né? Nesse momento, os municípios passam pela elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual. É importante que essas políticas, em especial da assistência social, possam ter esse olhar e esse recorte para a juventude negra na destinação das suas metas, objetivos e programas, né? Mas também o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que precisa ser ampliado, ter um atendimento universal de fato e garantir o atendimento específico para os nossos jovens e para as nossas jovens negros e negras. Então, nesse sentido, eu vou encaminhando para concluir minha fala, mas dizer que a nossa luta é uma luta que passa por jovens de vários segmentos, né? Nós somos jovens, mas somos jovens negras, somos jovens quilombolas, somos jovens LGBT, somos jovens estudantes, trabalhadores, e que essa diversidade, e que eu sinto muito representado nesse plenário, assim como dos companheiros e companheiras, negros, que não são jovens,
mas que devem ter sensibilidade para esse tema e entender que uma sociedade justa se constrói sem racismo, né? E que nós não vamos construir uma sociedade justa sem passar por esses temas anteriormente, né? Não basta construir uma economia sustentável se essa economia ainda preservar os valores machistas, heteronormativos, racistas e que oprimem a nossa sociedade, os nossos companheiros e as nossas companheiras. Por último, eu queria aqui parabenizar a PP Sindicato, em nome da Marley, a professora Marley, por ter aberto esse espaço, né, cotidianamente para as nossas lutas, né? Isso é exemplo de que o sindicato é parte de uma luta como um todo, de uma luta que é da classe trabalhadora. Então, agradeço mais uma vez, porque esse espaço cada vez mais nos representa, não representa apenas os trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas representa, de fato, os movimentos sociais, a classe trabalhadora. Então, concluo minha fala e fico à disposição para que a gente possa continuar o debate. Obrigada. Obrigado, Amanda. Antes de passar a palavra para o deputado Tadeu, só uma observação. Bom, as perguntas, por favor, vocês vão encaminhando lá para o Luiz. O Luiz vai... tem algum recado, Luiz? Então tá, o Luiz vai dar um recado e aí a gente prossegue. Pessoas, então aqui está a Lisele, do canal Futura. Seja bem-vinda. A Márcia Regina, presidente da Associação Vila Evangélica do Tatuquara. Boas-vindas, Márcia. Nós temos o presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Paraná, que é o Tiago Bagatin, e o nosso sistematizador está contribuindo lá no computadorzinho, fazendo a sistematização conosco. Muito obrigado desde já, Tiago. E também temos a AVIS, Associação para a Vida e Solidariedade, gestora do PPCA-AM do Paraná. Boas-vindas também à AVIS. E um recado de utilidade é que os professores que aqui estão da APP, precisando de declarações por causa da ausência ao trabalho, por favor, se dirigir lá na recepção do sindicato. Bom, vamos dar continuidade. Antes, deputado, um fato importantíssimo, né? Não sei se vocês observaram, mas as falas antecedidas aqui, todas elas foram de jovens, mulheres e negras. E aí eu retomo aquilo que a Isabela falava logo pela manhã, que ela dizia o seguinte: uma coisa é a gente falar de juventude, outra coisa é a gente sentir juventude. Sentir juventude, eu acho que é a experiência que a gente está fazendo hoje aqui. E uma outra coisa que a Isabela falava, também da invisibilidade, né? Dessa coisa escondida. E meio que a gente abre cortinas para mostrar, olha, existe uma juventude negra, e dentro dessa juventude negra existe uma série de especificidades, e essas especificidades são representadas nas falas das mulheres, e isso é muito interessante, muito significativo, e tem que ser experiência para nós, né? Então a juventude precisa falar mais, ela precisa ser ouvida mais para que os seus sentimentos possam transparecer e aparecer. E aí, assim, em vez de a gente falar de juventude, vamos falar com a juventude a partir dos discursos que a juventude tem. Deputado. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, tia Marley, aqui presente. Tia Marley, né, Marley? Para nós agora, o tio Tadeu falou para a tia Marley aqui. Coletivo dos tios e tias, isso mesmo. E são constatações. Então, para os companheiros que estão aqui, é uma satisfação enorme poder vir conversar e principalmente trocar informações com alguns que são os nossos professores, não formalmente, mas informalmente, inclusive em espaços informais. Aproveito para cumprimentar o companheiro Antônio, para alguns é Tonhão, para nós é Toninho, né, que agora está na face também. O Antenor, que eu vi perdido por aí, não sai de perto da mesa do café, mas é um cara que
nos aguentou durante 4 anos no gabinete, então isso aí tem que levar para a vida inteira. E acho que outros companheiros estão aqui, companheiros, a Maria Meira, o Zinho, o pessoal todo que tem feito essa reflexão permanente. E eu conversava aqui um pouquinho na mesa, com os companheiros da mesa, com uma constatação, que eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e Assembleia Legislativa, agora estou na liderança da bancada da oposição, e por conta disso a gente visita alguns espaços, e nesses espaços que você visita, você acaba tendo, muitas vezes, quebrado alguns paradigmas que nós temos como sendo verdadeiros. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes, também uma constatação. Nós falamos para a juventude, sobre a juventude negra, majoritariamente com uma plateia branca, né? E acho que isso é uma coisa que reflete um pouco esse processo de acesso a informações, ao conhecimento e ao autoconhecimento, inclusive. Nós temos ainda uma sociedade, no caso latino-americana, que se reporta muito ao processo eurocentrista. Quer dizer, a referência ainda é a cultura da Europa, a cultura europeia, os europeus e tudo aquilo que significaram os homens bons da Europa. Sem que nós passemos sempre em revista todos os massacres que foram perpetuados e, principalmente, os maiores processos de extermínio de seres humanos ocorreram na Europa. Entretanto, quando se vê falar em violência, o que mais vem à nossa televisão, rádio, jornais, são as guerras fratricidas, entre aspas, de tribos africanas. Esse é um processo que até hoje é permanente. Quando se fala nas piores guerras, são os líderes africanos tribais que fazem as guerras, que são... Ninguém fala nas lutas feitas... Eu estou falando nos últimos 50 anos, obviamente. Ninguém fala nas lutas feitas nos últimos 50 ou 100 anos pela libertação da África da cultura europeia. Ninguém fala do que significou essa luta e o massacre que foi perpetuado, por exemplo, no Congo, pelo grande rei, né, da Bélgica, que ficou muito conhecido como, completamente maluco, mas ficou conhecido como o rei da meia manga e da manga inteira, né? Porque meia manga esticava a mão, atorava o pulso aqui, manga inteira colocava aqui em cima para criar o terror junto à população negra. E também a cultura nossa que diz e pergunta por que os negros, quando escravizados, não se rebelavam, né? Se eles eram maioria em determinados períodos, eu não estou nem entrando no mérito, nas discussões que são feitas de como se trazia. Mas se eles eram maioria, por que não se rebelavam? Não se rebelavam para nós, porque se você pegar a cultura toda do Brasil colônia e do Brasil império, as rebeliões feitas por negros escravos e por índios escravizados, elas são praticamente diárias. Diárias. E isso não está nos nossos livros de história. Quer dizer, aí eu faço essa introdução porque isso me remete a uma reflexão feita por uma reflexão de não é ditado, quem falava em ditado era a mãe da gente, mas como eu estou mais para lembrar da minha mãe do que dos meus filhos, vai ficar com isso. Aí tinha um ditado africano que diz que enquanto os leões não souberem ou não conseguirem escrever a sua história, ela será contada pelos caçadores. E acho que é um pouco isso. Nós, quando falamos em juventude negra, e naquela faixa que a Michele colocou, nós nos remetemos a determinados estereótipos que me parece que são necessários serem debatidos e, obviamente, desconstruídos. E o primeiro estereótipo, aqui no Paraná, eu vou falar do Paraná especificamente, não no Brasil, mas no Paraná, fazendo um parênteses, no Paraná nós vamos ter, para aqueles que são filiados ao PT, sabem que esse ano nós vamos ter o PET. E na região oeste e sudoeste do Paraná, o PT, no Rio Grande do Sul também, em Santa Catarina, o PT nacional, o Executivo Nacional determinou que não é preciso cumprir a cota do número de negros nas chapas porque não tem negros. Então fica com menos negros nas chapas.
Mas, em compensação, no Maranhão e na Bahia, ou Alagoas, que tem uma quantidade de população negra, não aumenta a cota. Então, você cria artifícios, não voluntários, mas cria artifícios para manter desigualdades. Esse processo, ele é feito, e ele não é isento, obviamente, mas eu não acho que ele seja feito por algumas pessoas, propositadamente, mas porque nós não conseguimos fazer esse exercício que está sendo feito aqui de repetir na realidade. Aí, quando se vai falar, por exemplo, de população presidiária, à mente vem a primeira imagem de uma grande massa carcerária negra. E aquele termo que também ficou bastante conhecido, que a polícia sempre foi feita para os 3 P's, isso dito pela própria polícia. Então, também abro aspas nisso, mas a polícia sempre fala assim: nós fomos construídos, enquanto grupo de policiais, para combatermos pobres, putas e pretos. Esse é o termo usado pela polícia. Isso é uma coisa que fica muito porque ela é passado, e ela é passada por gerações. Aí vem a sua imagem sempre que, se você for para as delegacias, se você for para as penitenciárias, se você for para o ICENS, se você for lá na casa do Piá, onde o Toninho, o Tonhão, tanto faz, o Tonhão trabalhava lá, se você for lá junto com o Fernando, você vai encontrar uma grande maioria de meninos e meninas negros. Não é verdade. Não é verdade. Se você passar hoje no CT1, no CT2, dando apenas 2 exemplos, o centro de triagem, que agora é Casa Custódia do Paraná, mas no CT1, que é feminino, e no CT2, eu mostrava para o companheiro aqui uma fotografia, não com a mesma camisa, que a gente tirou várias de uma visita que eu fiz ao CT1, o centro de triagem feminino. Todas as mulheres usam o uniforme laranja. E aí eu tirei várias fotos, porque com as mulheres é muito mais fácil ficar transitando, dentro da delegacia e dentro da penitenciária, que não há o risco de uma agressão física é muito menor do que com a massa carcerária masculina. E aí até me brincaram que eu entrei lá e quase que eu não saio mais, porque eu já estava uniformizado. Mas se você pegar, e depois quem tiver curiosidade, pegar as fotos, eu não tenho, eu continuo desorganizado. Apesar de todo o seu esforço, não resultou para que eu me organizasse. Mas se você pegar e olhar as fotos que nós temos, aqui obviamente não dá para ver, mas veja isso aqui. Nós tínhamos 80 presas, nós tínhamos 5 negras. E era uma maioria, inclusive tem uma fotografia muito engraçada, que tem uma menina loira que chamou a atenção, porque ela foi detida por tentativa de furto de celular. Ela estava 4 meses presa esperando que o juiz pudesse ouvir. A tentativa, ela não furtou, tentou furtar e foi pega e estava lá no segundo. Ela falou para mim, que apontou isso, porque ela falou para mim: vamos tirar uma fotografia, deputado? Agora, por quê? Tiramos todo mundo junto. Não, deixa eu fazer que eu vou botar no Facebook. Porra, como é que põe no Facebook dentro da cadeia? Aqui a time pega, que funciona. Eu acho que eu vou levar o meu time lá para dentro, quem sabe lá funciona, que aqui fora não funciona. Mas é uma coisa engraçada que a gente vem com essa ideia de ir lá encontrar uma massa carcerária, dentro, por exemplo, da delegacia de furtos e roubos de veículos. Você vai encontrar uma grande quantidade de negros. Não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, porque a nossa juventude hoje, boa parte da juventude que está encarcerada, seja nas penitenciárias, nas cadeias ou nas delegacias, da juventude, uma boa parte está por tráfico. E o tráfico faz algumas distinções. Você vai na delegacia ou na carceragem da Polícia Federal. Qualquer um aqui que quiser fazer essa experiência, vá na delegacia, na carceragem da Polícia Federal. 100% das mulheres que estão lá são brancas. 100% das mulheres da Polícia Federal são brancas. E 99% no dia que eu fui lá. 90% por tráfico. Por que são brancas e por tráfico? E muitas delas com perfil, se você olhar, é o perfil dizendo, mas essa mulher não pode ser traficante. A cor dos olhos, pelo preconceito. A cor dos olhos, o porte físico, os cabelos, ela não tem tatuagem, não tem perfil de traficante como nós criamos o estereótipo. Você vai no centro de triagem aqui, tem algumas mulheres que falam, isso aqui é traficante. São mulheres negras, algumas mulheres negras. Escrito um monte de coisa nos braços,
o perfil. Então, nós criamos os estereótipos, e isso serve para a população masculina. E eu acho que o Antônio, me reporta o Antônio, porque o Antônio, que trabalhou muito tempo com isso, sabe? Quando estava lá, quantos meninos negros e quantos meninos brancos? Né? Tinha uma quantidade menor, mas era um pouco maior do que tem hoje. Hoje, por exemplo, por exemplo, no sol, hoje, quando eu saí, tínhamos 2 negros para 5 brancos. Então, veja, e o Antônio trabalhou, eu estou pegando, nós não combinamos, né, Antônio? Então, estou pegando isso, se você perguntar para qualquer pessoa, quer dizer, nós criamos estereótipos, os estereótipos são necessários para a construção do processo de dominação. Quando você vê um menino, força de expressão, um jovem negro entrando num carro na saída do estacionamento, e se for um carro bom, de padrão de luxo, você olha e pensa, é jogador de futebol ou cantor de rap, funk, assim. Se você vê um jovem branco saindo e pegando o mesmo carro, isso quando você não pensa que ele é manobrista. Né? Se você vê um jovem branco entrando no mesmo carro, deve ser advogado, deve ser médico, deve ser engenheiro, deve ser empresário. Porque há um preconceito que ele é reforçado por essa visão, não só na televisão, no rádio, nos jornais, no meio de comunicação. Ele é reforçado por nós mesmos, ainda que nós não percebamos. Mesmo que a gente não perceba, o preconceito, muitas vezes, ele é tão presente no nosso dia a dia, que ele pergunta assim, você é descendente do quê? Você não diz, meu pai é brasileiro, minha mãe é... Não, eu sou descendente de italianos. Eu sou descendente de português. Que é uma coisa mais rara, normalmente o cara não conta. Eu sou descendente de português. Eu sou descendente... Nossa, se for ainda inglês, melhor ainda, né? Porque o negócio fica mais fino. Esse comportamento, ele reporta a gente a uma coisa assim muito presente no dia a dia, porque se você for para a periferia das cidades, você vê que o grande problema nosso não é só o preconceito racial, é o preconceito econômico. Esse preconceito econômico que ele existe, ele reforça o preconceito racial. É porque ele faz com que, primeiro, nós estejamos falando de uma juventude sobrevivente. Nós, quando falamos de juventude negra, estamos falando de juventude sobrevivente, porque são aqueles que não foram eliminados. Quando nós pegamos uma cena recentíssima, domingo e segunda-feira, terça-feira, aqui nos jornais, os 3 meninos em São Paulo, né, 11h30, meia-noite 15, da noite, 2 motoqueiros chegam, se identificam como policiais e eliminam os 2, porque um foge. Quem eram os meninos? Negros. Os 2 meninos negros. O que eles estavam fazendo? Os policiais disseram que não queriam que eles fumassem na região deles. Engraçado, né? Se fossem 2 meninos brancos, seriam eliminados daquele jeito. O número de chacinas que você tem, e isso serve para o Paraná também, de meninos e meninas negros, ele é extremamente maior do que o número de extermínio de homens e jovens brancos. Mesmo tendo esta proporção, que tanto o Antônio falou, como eu vou no 102. 102 tem 1.484 presos. Não tem 10% de negros. Não tem 10% de negros. Ora, é preciso dizer isso, porque para nós, o ladrão, ele tem um perfil. O ladrão tem um perfil. Você está passando a rua, qualquer menina que esteja passando a rua, e se vier um cara alto, né, bem ajeitado, bem arrumado, e tal, branco, continua na rua. Se vier uma pessoa alta, negro, ela pensa 2 vezes e não tem que atravessar a rua. Eu falo isso porque eu tenho filhos. Né? E é uma coisa assim, olha, eu fiquei com muito medo. Ou aquela história que aconteceu com uma senhora aqui em Curitiba, que ela entrou no elevador de um prédio de classe média alta aqui, entrou um menino negro. Aí ela ficou encostada na parede, daí perguntou, onde é que você vai? Para ela, falou, vou para casa. Tua mãe é empregada? O teu elevador é o outro. Não, meu pai mora aqui, minha mãe mora aqui. Aí a mulher ficou dura, e ela contou isso depois. Ela ficou dura, encostada na parede, o menino dos 12 anos, chegou no andar, desceu.
Ela subiu, entrou em casa, chegou para a amiga dela e falou assim: menina, você não sabe o que aconteceu. Quase fui roubada por um negrinho dentro do elevador. O menino não fez absolutamente nada, mas o fato de esse negro, jovem, ela se achou, de certa forma, em risco. Isso é extremamente vantajoso para alguns segmentos. Por isso mesmo que continua existindo. Então, quando nós falamos em espaços de políticas públicas, o Ministério tem feito bastante isso, os companheiros têm feito bastante esse debate, eu acho que é um espaço que nós temos que levar para aqueles locais onde as pessoas normalmente não vão ouvir falar isso que nós estamos falando aqui. Se nós fizermos esse debate no Colégio Medianeira, que tinha uma única criança negra, e que, num determinado momento, inclusive, a criança tinha bastante dificuldade para se comportar no sentido de conviver junto com as demais pessoas, porque eles perguntavam como ela estava naquele colégio, se ela era negra, você vai ter uma outra abordagem, porque as pessoas não gostam quando a gente conta que, como eu falei, de 1.484 presos, se nós pegarmos hoje, e tem 10% negros, se nós pegarmos a massa carcerária do Paraná, são 35 mil presos. Eles inventaram uma história que nós temos 6 mil presos só em delegacias, que a maior parte agora estão nas cadeias públicas e nas penitenciárias. Porque eles mudaram o nome de delegacia para cadeia pública e passaram para a Secretaria de Justiça. Não resolveu o problema, mas está mudado teoricamente. Se pegarmos a massa carcerária de 35 mil presos, dos quais em torno de 5 mil são mulheres, 70% são brancos. 70% são brancos. E a gente não percebe que essas coisas vão acontecendo. Porque continua sendo um preconceito. Quer dizer, quem está preso é negro, porque tem toda uma história e uma história. E aí eu quero encerrar aqui com duas situações. Falei essa história do negro dentro do carro, e o jovem branco dentro do carro. A mesma coisa serve se você ver um menino negro, ou pior ainda, se for 10 meninos, 5 meninos negros, às 10h30, às 11 horas da noite, na porta de uma casa noturna do Batel, na Liquid, que é um local lá. Todo mundo para e afasta, porque não sabe o que estão falando, que 10 meninos negros na porta da Liquid. É lá. Aqui não é teu lugar. Agora, se for 10 anos, pode até assaltar lá dentro, não tem problema, mas aí tem uma outra característica, e a gente reproduz isso. E eu quero só encerrar aqui lembrando que quando nós tivemos uma situação de violência que foi relatada por nós na Comissão de Direitos Humanos e na Assembleia Legislativa, que havia sido precedida de outra, nós tivemos dois impactos diferentes. Quando uma menina dos 19 anos foi agredida por policiais da Rony, que depois, desculpe o termo, mas por uma imbecilidade, porque é uma imbecilidade, no meu entendimento, do governador anterior, que foi o governador Antessut, mudou o nome de Rony para botar o BOP, porque o BOP mata, o BOP usa roupa preta e o BOP é fadão. Então botou o nome de Bob, mas continuou sendo igualzinho a Rony, do mesmo jeito que era a Rony. Mas ficou legal, né? Todo mundo gostava do Capitão Nascimento, então bota Bob naquela coisa meio fascista. Quando a Rony, Bob, o nome que quiser dar, perdão, pegou uma menina de uma torcida organizada de Curitiba, que estava fazendo uma caminhada na rua, e levou até a parede, uma outra menina filmou e bateu a cabeça da parede às 2 horas da tarde, teve uma repercussão, um tipo de repercussão. Inclusive ela foi na delegacia, reclamou, o processo tem um andamento. Quando uma família inteira, 15 dias depois, foi extremamente agredida, e nós fomos lá, o Luiz está aqui, nós fomos lá visitar a família no bairro Alto, porque era um final de campeonato, o Atlético havia subido, tinha um pessoal comemorando do lado, do bar, e quando a polícia veio, deu uma confusão, eles entraram para a casa das pessoas. Todos os agressores eram policiais brancos, inclusive uma policial que aparece, deve ter visto uma policial loira, que continuou indo. Eu falo loira porque é a cor do cabelo dela. E continuou indo lá ameaçar as pessoas. Não sofreram absolutamente nenhum tipo de punição pública. Nenhum. Embora o governador tivesse dito que seria rigoroso o processo de punição de 30 dias. Até hoje as pessoas continuam trabalhando normalmente. As pessoas que foram agredidas, na sua maioria, são negras. Inclusive a advogada que aparece no filme. A maioria são negras. As crianças que estavam presentes são todas. Quem quiser conhecer, só ir lá no final do bairro, no ponto final do bairro Alto, do lado do rio ali, é tudo.
E aí, quando nós falamos, inclusive, com o comandante do policiamento aqui, houve uma justificativa que eles estavam em uma situação agressiva. Eu perguntei, mas e a moça do Coxa lá, né? Não estava numa situação agressiva? Eu falei, não, é diferente, é diferente. Ela discutiu com o policial, mas não estava numa situação agressiva. Então, acho que essas coisas que eu estou falando são coisas que nós percebemos todos os dias, mas nós não damos importância. À medida que nós fizemos, e aí o Saúde, mais uma vez, né, a iniciativa de fazer esse debate, e quiçá um momento que possa levá-lo exatamente não só para populações que são sobreviventes, mas para a população que muitas vezes são aquelas que, voluntariamente ou não, acabam sendo as que são exterminadoras. Então, isso a gente vai vivenciar todos os dias. Na Comissão de Direitos Humanos, para encerrar, nós não temos nenhum negro. Na Assembleia Legislativa, nós até hoje não tivemos nenhum negro. Na Câmara de Vereadores, e parece que nós tivemos um negro, ou que se identificava como negro. Esses espaços ficam muito mais raros se nós formos, por exemplo, para o Judiciário, que é concurso público. Nós temos uma grande quantidade de operadores de direito, né, que muitas vezes são negros, mas dos desembargadores que nós temos aqui, não temos nenhum desembargador. E acho que isso tudo reflete um pouco essa visão que nós temos de nós e a visão que nós temos dos outros. É isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Então, só reforçando perguntas, questionamentos, considerações. O Luiz tem um recado antes disso? O Luiz é o... Daqui a pouco todo mundo vai perguntar onde é que eu vou comer. Então, a gente vai daqui a pouco falar a respeito dos restaurantes disponíveis. Antes, é importante lembrar que o Fernando Santana Júnior é o vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude de Curitiba e está contribuindo conosco na filmagem, edição, transmissão via web. A gente agradece muito por essa maravilhosa contribuição. O deputado Tadeu Venere vai realizar uma audiência pública sobre a violação sofrida pela população em situação de rua no Paraná. Tudo tem a ver com tudo, né? Como ele acabou de relatar, as coisas se entrelaçam. Infelizmente é assim. No dia 8 de abril, anotem, às 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Então, audiência sobre violação sofrida pela população em situação de rua do Paraná. 8 de abril, 9 horas. Isso. Tem pergunta? Alguma coisa? Alguma pergunta? Algum questionamento? Plenário? Alguma reação dos colegas? Tranquilo? Eu tenho uma provocação, deputado. Quando você diz assim, olha, a maioria da população encarcerada é branca. Aí alguém ouve esse discurso, isso cai na mídia, alguém vai dizer, olha, no Paraná não temos racismo. Porque a polícia prende muito mais branco do que negro, né? Se a gente for olhar os dados, índices e estatísticas, né, a população branca jovem no Paraná morre muito mais do que a população negra. Isso. Mas como desconstruir isso que pode ser, ao mesmo tempo que entendi o contexto que você colocou, mas pode ser usado também para o lado negro da força, né? Ou pode ser usado para justificar determinadas atitudes racistas por aí fora, né? Eu acho que a gente tem que partir, e aí é ser especialista, né? Pelo menos às vezes que eu pude ouvir. Há questões estatísticas que elas não podem ser desconsideradas. É por isso que eu falei que nós estamos aqui fazendo um debate para sobreviventes e sobre sobreviventes, né? Quando eu falo sobre sobreviventes, é porque as pessoas, muitas vezes, literalmente são sobreviventes e outros acabam aceitando, não passivamente, mas aceitando determinadas situações como sendo aquelas possíveis pela sua condição social. Quando a gente fala numa população, uma massa carcerária majoritariamente branca,
e até comentei isso, há um perfil que mudou nos últimos 20 anos das pessoas encarceradas. Hoje, a grande parte das pessoas encarceradas estão encarceradas por consequências diretas ou indiretas do tráfico. Diretas ou indiretas, porque o roubo está ligado ao tráfico, a criminalidade está ligada ao tráfico, não estou justificando, mas estou dizendo que assim, quando você começa com crack, que é uma droga muito barata, de R$5, né? Isso, R$5, R$10, R$5 a pedra, ela é acessível a uma faixa da população muito grande. Né? Isso não significa que outras drogas não sejam consumidas, mas há uma faixa muito grande da população, ela é acessível. E o crack se tornou, nos últimos 20 anos, uma epidemia no Brasil. 20 anos atrás não tinha. O crack é de 22 anos que foi introduzido no Brasil. Isso levou a nós termos um encarceramento 511% maior nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, nós encarceramos 511% a mais do que nós tínhamos. O governo Requião triplicou o número de pessoas encarceradas. Eu estou dizendo o governo Requião porque nós não temos ainda os dados do governo Richa. O número de pessoas que nós temos no Brasil hoje faz com que nós sejamos o 4º país que mais prende no mundo. E por que mais prende no mundo? Porque são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Aí, dias atrás, nós, com o desembargador e com alguns promotores e alguns juízes, nós tínhamos um debate sobre isso e um juiz falou, olha, eu gostaria muito que nós tivéssemos uma situação americana, com os presídios da forma que são os americanos. Ótimo. 2.700.000 presos e 5 milhões de pessoas monitoradas. É a maior indústria do mundo. A empresa que mais deu lucro nos Estados Unidos foi justamente a empresa que tem, há 6 anos atrás, que tem a rede de presídios privados. No Brasil, quando nós falamos no Paraná, eu acho que isso que você coloca, né, que a gente faz esse discurso e ele pode ser utilizado, já está vendo como a polícia não prende só negros, ela prende mais brancos do que negros, porque os negros são eliminados. Os negros são eliminados. Então, se você pegar a violência contra a população negra, que eu acho que aí você tem que desdobrar o debate, a violência na periferia da cidade, ela é muitíssimo maior, mas num grau muito maior do que a violência que acontece no anel central da cidade, mesmo tendo alguns problemas pontuais, mas no anel central da cidade, e nos bairros considerados bairros de classe média e classe média alta. Então, esse é o nó. Eu acho que as afirmações podem ser levadas ao pé da letra, e aí, obviamente, chega-se a conclusões que não são reais, mas o problema é que na periferia da cidade, a gente cria também um estereótipo, mas ele é real, a situação é real. A grande parte da população negra está nos bolsões na periferia da cidade, que é uma situação econômica. Eu acho que quando as companheiras colocam aqui que você fazer política para a juventude negra é ter políticas que não sejam as mesmas políticas para uma população de juventude branca, é porque as oportunidades não são aquelas que se defrontam às populações brancas, as populações negras não são iguais às oportunidades. E por não serem iguais, não podem ser tratados iguais. Porque senão você vai continuar tratando igual os iguais e vai continuar mantendo a desigualdade. À medida que eu trato os desiguais de forma igual, olha, eu perpetuo as desigualdades. Essa foi, inclusive, a força do discurso de um bom período da nossa história. Nós pegamos todo o período de Getúlio Vargas, todos são trabalhadores. Mesmo aqueles que estavam no campo, 80%, 70% da população, e que, no campo, majoritariamente negros e pessoas de famílias escravizadas. E que não foi mudada essa realidade. Se pegar a realidade do campo hoje, se pegar a realidade do campo hoje, nas regiões, Palmas, por exemplo, Sudoeste, a maior parte de pequenos produtores, de microprodutores que estão no campo, nessas regiões, ainda tem um forte componente de famílias negras. E por quê? Porque foram pessoas que foram espolhadas em todos os processos. Então, acho que é importante a gente levar isso, para não levar o pé, mas levar isso adiante. E aí eu conversava justamente com o Fernando, assim, acho que nós hoje temos um perfil que é interessante, a Secretaria de Justiça tem feito um levantamento nesses últimos 2 anos sobre o número de pessoas encarceradas.
sobre sexo, religião, idade, perfil assim assado, mas não sobre negros ou negras. Não tem destaque sobre negros ou negras, sobre jovens negros ou negras. E aí, claro, isso fica nessa lógica, ó, tá vendo? A maior parte que está lá são todos interessados, mas se você fizer o recorte, você vai ver que a maior parte que antes de chegar ao processo eliminadas são pessoas negras. É por isso que a gente tem, não que nós tivéssemos, claro, equilíbrio se isso não ocorresse, mas certamente esse número seria diferente do que nós temos hoje. Obrigado, deputado. Michele, uma das questões que você trouxe aqui para o nosso debate e o que o deputado acabou falando, passando por aqui, a questão da equidade. Como que a gente pode fazer essa relação equidade e políticas afirmativas para a juventude negra? Quer dizer, é possível a gente juntar essas duas coisas ou não? Porque você distingue entre equidade e igualdade, se eu não me engano. Como que isso funciona e como que esses conceitos são vistos por vocês e essa relação com as ações afirmativas? Acho que quando a gente vai falar de equidade e igualdade, na verdade não são necessariamente diferenciações, né? São processos complementares. Para se alcançar a igualdade, para que as pessoas tenham a mesma oportunidade, elas precisam serem reconhecidas como diferentes. É o mesmo exemplo que normalmente eu uso, que é do carro, sei lá, pega um Camaro, que é da moda, né? Um Camaro amarelo e um Fusca verde, né? Os dois podem ter condições motoras muito ruins, de tecnologias diferentes e tal, mas eles têm um potencial investido muito diferente. Da mesma forma aí que a gente coloca, se põe os dois no mesmo ponto de partida, se eles têm condições de chegarem no mesmo lugar, né? Chegar com o mesmo tempo. Eles vão ter condições diferenciadas. De mesmo modo, acho que é uma das principais questões também, quando a gente vai falar desse diálogo de negritude e pobreza. Sem dúvida alguma, os negros não à toa compõem a base da pobreza, né? E essa pobreza extrema é representada pela população negra, majoritariamente. Mas não é à toa, né? Então, como, por exemplo, o discurso de se investir em políticas de estruturação social levariam conjuntamente a população negra à ascensão. E essa é uma das grandes dificuldades no discurso que não pode ser mais reproduzida. Nós temos a necessidade de investimento em políticas sociais, sem dúvida alguma, para pessoas que estejam em situação de pobreza. Mas nós precisamos de especificamente investimentos para essa população pobre e negra. Quando nós falamos, a exemplo, né, pegando os dados da Universidade Federal do Paraná, sobre o ingresso de negros e negras posterior à política de cotas, uma ação afirmativa, quando as pessoas são colocadas, a maior porta de entrada para a população negra dentro da Universidade Federal do Paraná são as cotas raciais. As cotas sociais, por mais que as pessoas possam optar e tenham cursado o seu ensino médio no ensino público de forma integral, não abarcam a população negra. A população negra não ingressa na Universidade Federal do Paraná pelas cotas sociais. Ela ingressa quando ingressa pelas cotas raciais. E acho que isso é extremamente importante de dizer, porque nós falamos aí de diversos fatores. Um deles principais é a subnotificação, né? Principalmente quando a gente fala dos dados, aí já entrando um pouco na pergunta que foi feita para o deputado, mas também comentando, porque o estado do Paraná ele é composto majoritariamente por uma população branca, né? Populações negras do Paraná representam 27,45% do nosso estado. Então, aproximadamente 30% da população do Paraná se autodeclara como preta ou parda. Que é algo extremamente importante, porque em 2005, quando foram instauradas políticas de cotas, foi uma das primeiras ações fora dos concursos públicos, né, no Paraná, a grande questão polêmica pública que surgiu no nosso estado foi as cotas na Universidade Federal. Né, foi o grande boom do debate. Que os negros passaram a aparecer no estado do Paraná, e principalmente através do questionamento. Existem negros para você ter uma cota específica? E aí as pessoas viram que existem, que essas pessoas também querem acessar, que essas pessoas têm mais dificuldade de acessar diversos serviços. Mas anteriormente, nesse ano de 2005, os dados eram de que a população negra do Paraná era de 25%. Ela era menor. Não só porque a população cresceu e assim aumentou a população negra também no estado, mas porque as políticas afirmativas, então elas afirmam determinada
presença, nesse caso da universidade, do ensino superior, mas elas também querem evoluir, né, determinada população no espaço. Usando ainda o mesmo exemplo da universidade, nós tivemos no nosso estado, da mesma Universidade Federal do Paraná, uma lei de cotas anterior. As pessoas dizem que é algo que é novo, né, que surgiu agora. Existe a lei do boi, para quem não conhece pode pesquisar posteriormente, e naquele momento o intuito era que o Paraná se tornasse uma potência agrícola e de agropecuária no estado. Qual foi a ideia? Que você tivesse vagas, reserva de vagas, para filhos e filhos de fazendeiros, que pudessem vir à universidade, estudar, produzir conhecimento, e atualmente o Paraná é uma das potências nacionais no que tange a agropecuária. Então, só para a gente ver como isso é extremamente importante para a mudança da sociedade. E em 2005, quando se afirma a presença então, de negros, negras e indígenas dentro da universidade, a ideia também era essa. Era mudar a lógica, né? E para que há alguns anos o Paraná seja também essa potência em reconhecimento de uma perspectiva de igualdade. Isso só foi possível porque as pessoas se autodeclararam nas inscrições, né? E a necessidade. A campanha não é apenas para uma valorização ao extremo da população negra em detrimento de outras populações, né? O acesso de negros e negras ao ensino superior, a exemplo, contribui para a formação dos outros alunos dentro de sala de aula. Então, eu sou cotista racial, fiz parte da primeira turma de cotas da Universidade Federal do Paraná no ano de 2005, e nós tínhamos um grupo chamado Afratitude, que tinha como intuito o fortalecimento desses estudantes negros e negras que vinham pelo processo de cotas devido às muitas manifestações racistas no momento, então para que a gente tivesse um grupo de apoio. E eram muitos os relatos de professores que chegavam e diziam: alguém aqui é cotista? A pessoa levantava a mão, né? A professora apontava: não, saiba que para mim você não tem direito de estar nessa sala de aula, né? E que para você as coisas vão ser mais pesadas aqui dentro. Ou até de manifestações no Centro Politécnico, que é um dos campos da universidade, que capricharam nos muros, né? Agora teremos que plantar mais bananeiras porque os macacos estão entrando na universidade. Então, assim, as mensagens são inúmeras, mas como é que esse grupo pode se fortalecer? Através das trocas de experiência. Então, um dos nossos colegas que era da engenharia civil já havia trabalhado como pedreiro. Como ele pode contribuir na engenharia civil para a produção de conhecimento para aquelas pessoas todas? Ele tinha uma experiência prática que os outros colegas não tinham, né? E os outros colegas tinham experiências que ele não tinha. A troca, né, contribuiu para a formação não só desse profissional negro, mas de todos os outros profissionais em sala de aula. E acho que é esse o intuito. E, principalmente, as universidades públicas têm um caráter muito importante no Brasil. Né? A produção da política pública se dá principalmente por conta dessas pesquisas todas. A partir do momento que essa população ingressa no ensino público, há a possibilidade de pensar a estruturação de novas políticas. Inclusive, falando já na área específica de volta da saúde, né, houve um determinado momento um movimento negro, um movimento principalmente de mulheres negras, elencou: nossa prioridade agora é ter mulheres negras mestrandas. Né? Essas mulheres têm que entrar na universidade, têm que fazer mestrado, têm que fazer doutorado para impactar na política pública. Porque apenas as outras pessoas, nós no discurso, olha, morrem mais, não é suficiente. Houve necessidade dessas pessoas estarem nos espaços, serem questionados, porque você é uma mulher negra, está falando sobre mulheres negras, então você está querendo um privilégio próprio e não tem um distanciamento do objeto de pesquisa, né? A todo momento nós ouvimos muito isso dentro da academia. Mas houve necessidade que isso acontecesse para termos atualmente uma política nacional de saúde integrada à população negra. No estado do Paraná, a doutora Leste Leandro Martins também fez justamente a mesma pesquisa sobre o estado do Paraná, constatando os mesmos dados. O que acontece quando a gente vai falar de dados? Se a população negra do Paraná é de 27%, seria um absurdo que, numericamente, jovens negros morressem mais nesse estado. Né? Porque senão seria uma chacina. Né? Seria extremamente, muito acima da média, se numericamente esse número fosse maior. O que acontece? O mapa da violência de 2011 elencou exatamente isso, dizendo que o Paraná era o único estado que não matava mais negros do que os outros estados. A análise é feita quantitativamente, apenas. E essa é uma falha de pesquisa. Porque quando nós falamos, quando nós temos necessidade disso, nós estamos apontando quantidade. Correto. Mas para a população do Paraná, isso não é possível. Olhar apenas os dados brutos, para nós, não é suficiente. Há necessidade de pensá-los percentualmente.
são 27% da população negra do Paraná, você tem que pensar qual é o percentual dessa quantidade elencada que morre de negros e negras. E aí, infelizmente, nós vamos ter Foz do Iguaçu, né, são 3 municípios do Paraná que são elencados como um dos... Foz, Londrina e Curitiba, como os municípios que mais matam jovens. Esses dados estratificados percentualmente, você vai visualizar que ainda assim são maioria jovens negras, não por quantidade, sim pelo percentual. Então, a necessidade de ter esse cuidado quando vai fazer análise dos dados. E que isso não foi elencado porque eles tinham como meta, como quesito de pesquisa, a quantidade. Mas, nesse sentido, quando a gente fala para a identificação do quesito raça-cor, até tem uma campanha bem legal que tem no YouTube, se vocês pesquisarem, foi feita pelo Conselho Federal de Psicologia há muitos anos atrás, que é a campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo. E aí são vários vídeos rapidinhos, tem 30 segundos, 15 segundos, dá para você ver cenas cotidianas. Mas, principalmente, que para nós é importante, é o preenchimento do quesito raça-cor. Ele é extremamente importante, as pessoas ainda reproduzem o discurso de que preencher o quesito raça-cor é discriminar. Não digo que não é discriminar, porque a discriminação ela ocorre cotidianamente, ela não é ruim. Ela passa a ser ruim quando você estabelece padrões dessa discriminação para inferiorizar determinados grupos. Então, há necessidade de elencar-se pelo quesito raça-cor, e é só através deles que nós vamos conseguir identificar qual é a população negra, onde é que ela está e do que ela precisa. Da mesma forma para populações brancas, assim como nós preenchemos qual é a sua faixa etária, para saber qual é a população jovem precisa do que, a população idosa precisa do que. Obrigado, Michele. Bom, agradeço Michele, agradeço Amanda, agradeço o deputado Tadeu. Né? Oi? Uma última pergunta que o nosso tempo está... Era perguntar, das meninas, e aí eu queria trazer um pouco a reflexão sobre essa apropriação da denúncia do extermínio da juventude negra por coletivos que não reconhecem que o extermínio acontece pela ação do Estado. Então passa a usar o quê? Mortalidade, assassinato, e a gente vê, por exemplo, campanhas que falam questões que são importantes, por exemplo, como as mortes dos jovens no trânsito, mas que retiram esse conteúdo político. E a gente vê Cícera Guimarães estão sendo os portadores de uma denúncia social que é o extermínio da juventude, da juventude negra. Então, eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar sobre a apropriação da denúncia do extermínio da juventude negra por coletivos que não reconhecem esse viés político. Não é a juventude negra que está morrendo, é a juventude de forma geral. E aí deixa de responsabilizar o Estado por essas mortes. Ok. Rapidinho. Vamos continuar. Exatamente, essa provocação é extremamente importante, né? Quando nós falamos disso, o grande boom do momento, primeiro é discutir juventude. Né? E aí, quando algumas organizações estão fora desse cenário, fora desse foco, voltam primeiramente a olhar para a juventude, que isso é mais ou menos entre uns 10 anos, uma janela de 10 anos que tem muito se discutido juventude. Né? Por conta do boom demográfico mesmo, que os jovens são maioria populacional no mundo, e isso não é diferente para nós aqui da América Latina, principalmente que tem mais jovens ainda. Primeiro é a apropriação de forma assim que eu visualizo, mesmo, na busca de, não que seja completamente ruim, mas principalmente na busca de recursos e para se fazer presente nos espaços. Apropriando um discurso que é extremamente importante, mas que ele também acaba sendo extremamente utilitarista. Né? E aí, para isso, você precisa fazer uma série de colocar panos quentes mesmo. Então, você falar que a juventude morre de uma forma geral é algo extremamente importante. Então, a mortalidade desses jovens, da juventude de uma forma geral, tem sido muito utilizada, porque além da juventude ser um boom, a morte em si, principalmente posterior a ser abarcada pela ONU como um grande problema, vem a ser algo extremamente importante para esses grupos. Ao não utilizar a palavra genocídio é uma morte por parte do Estado, e é isso que os movimentos de juventude negra têm utilizado, né, você ameniza qual é a situação e, principalmente, não coloca quem são os responsáveis por essa morte. E essa que da mesma forma que a Elisele colocou, é o grande complicador disso. É uma forma de você pautar o debate, mas sem apontar quem são os responsáveis por essa morte, em exagero, quem são os responsáveis por esse genocídio, por esse extermínio, e principalmente
de ações que vão reduzir, então, ou que vão modificar esse cenário. Só para lembrar também, que para além desse movimento de assumir o debate de juventude, né, de colocar isso na pauta, mas muito mais de uma forma comercial e mercantil do que de fato com a preocupação da juventude, além disso tem um movimento de culpabilização da juventude pelo seu próprio extermínio, né, pelo seu próprio genocídio, né, no caso da alteração da palavra, né, da descrição das mortes, né, da juventude. Então, para além de se utilizar da juventude nesse sentido de que a juventude hoje passa por um bônus demográfico muito importante para o nosso país, para a América Latina, né, para além de se utilizar mercantilmente disso, de que a juventude precisa de alguma forma para consumir ou para, enfim, girar o mercado economicamente, o processo de que já fizeram esse tipo de debate, né, um debate que assim, é absurdo, né, não é um debate de política pública, é um debate que vai nesse viés de culpabilização da violência em cima da própria juventude, né, acho que só para registrar isso também. Bom, agradeço aos companheiros de mesa, agradeço a vocês que estão aqui conosco. À tarde a gente tem mais uma rodada ainda, então, mesmo questões que tenham ficado, que não puderam nesse momento ser respondidas, quem sabe à tarde vocês retomem e a gente possa retomar as nossas discussões, as nossas reflexões, aquilo que o deputado falava, né? Quando ele dizia que há uma ausência muito grande de espaços como esse, onde a gente possa refletir sobre questões tão emergenciais da nossa sociedade, do Paraná e do Brasil. Passo para o Luiz, né, para a coordenação, para os encaminhamentos agora.